Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos aqui um material bastante curioso. É um documento de um autor que se identifica como Nick Cossette e ele fala sobre o discernimento espiritual e propõe uma técnica muito específica, chama-lhe o ritual da chama azul. Pronto. O que vamos tentar fazer aqui é explorar um bocadinho estas ideias. Vamos ver como é que ele conceptualiza isto dos ataques espirituais subtis e, claro, perceber melhor esta ferramenta, a chama azul, como proteção e transmutação, e também fala de usar elementos físicos consagrados. É importante dizer que tudo o que vamos discutir baseia-se exclusivamente nos excertos que temos deste documento sem título.pdf do Nick Cossette. Exatamente. É crucial ter isso em mente. Nós vamos analisar as perspectivas e as práticas tal como elas são apresentadas neste texto. O nosso objetivo é mesmo compreender a proposta do autor, pronto, nos termos dele. Ok, então por onde começamos? Bem, a primeira coisa que me saltou à vista foi a ideia de que os desafios espirituais, como ele os descreve, não são assim óbvios. Ele até usa uma frase bastante sugestiva. O ataque espiritual raramente grita, ele sussurra. Quer dizer, a ideia é que estas influências são subtis, muitas vezes disfarçadas na rotina, não é? O texto depois aponta para alguns sinais, que segundo o autor podem indicar estas interferências. Fala de coisas como atrasos que parecem surgir do nada, que emperram tudo. Sim. Uma sensação de confusão mental, tipo dificuldade em pensar com clareza. Aquela névoa mental. Exato. E pressões súbitas, aquelas falsas urgências que nos tiram do essencial. E também um cansaço assim repentino, inexplicável, como se a energia fosse sugada. Sim, um dreno de energia. E até a repetição de erros, cair sempre nos mesmos padrões. E o que me parece central aqui, na abordagem dele, é a importância do discernimento. Quer dizer, a capacidade de reparar nestes sinais subtis é apresentada como a primeira linha de defesa, talvez a mais importante. Faz sentido. O documento sugere que, ao detectar estes padrões, a pessoa deve parar. Parar o piloto automático, respirar fundo, centrar-se, seja com oração, meditação, o que for, e reafirmar a sua intenção, o seu controlo sobre o espaço mental e energético. Então a chave seria essa vigilância constante. Parece que sim, lá está. A proposta foca-se muito nestas perturbações do cotidiano. Sugere que o espiritual, neste contexto, manifesta-se muito no mundano, no dia-a-dia. Tornando o discernimento uma ferramenta para usar sempre, e não só em crises, certo? Exatamente. A ideia parece ser trazer a consciência para esses pequenos desvios, esses bloqueios. Não os ver só como acasos, mas considerar que podem ser indicadores de algo mais subtil a acontecer a nível energético, pelo menos na perspectiva do Nick Cossette. Ok, percebido o desafio, o documento avança então para a ferramenta principal, a chama azul de Arcanjo Miguel. A descrição é bastante gráfica, não é um fogo normal, é apresentada como uma espécie de espada espiritual. O texto diz que ela tem a capacidade de cortar enganos, dissolver aquilo a que chama miasmas. Sim, que pelo que percebo do contexto seriam como que acumulações de energia negativa estagnada ou influências que prejudicam a clareza, não é? Sim, parece ser isso. E também de transmutar vibrações que ele considera densas ou negativas. O autor associa esta chama à coragem, à verdade, a uma certa invencibilidade espiritual e diz que a técnica é simples e profunda, baseada nas experiências dele. Tem uma frase que achei muito forte: o fogo não queima a carne, mas consome o medo. Essa ideia da transmutação é de facto interessante. Transmutar em vez de só destruir. A chama azul, na visão do autor, não vem para aniquilar, mas para transformar. Queima o que ele descreve como ilusório. O medo, a confusão, as influências externas para restaurar clareza e força interior. A simbologia do fogo aqui é mesmo de purificação, de revelar a verdade escondida. E então, como é que se trabalha com esta chama azul, segundo o autor? Ele detalha um método. Resumidamente, o ritual tem fases. Primeiro, uma preparação. Preparar o espaço, a mente, procurar um sítio tranquilo, respirar fundo algumas vezes e visualizar uma proteção inicial, um círculo. Sim, o texto parece dar muita importância a criar esse ambiente propício, mental e físico, antes de começar. Essencial para a eficácia que ele descreve.
Depois da preparação, vem a invocação. O autor sugere chamar diretamente o Arcanjo Miguel, com intenção, com firmeza. Até dá uma frase específica: Arcanjo Miguel, guardião da luz, acenda em mim a tua chama azul. Uhum. E a sugestão é sentir a resposta a essa chamada, visualizar a energia azul a descer, a ativar-se. A fase seguinte é a imersão. Visualizarmos-nos completamente envolvidos nessa chama azul. Permitir que ela penetre e purifique emoções, pensamentos, medos. Uma imersão total. Meditação. Direcionar mentalmente essa chama para os problemas identificados, os atrasos, as confusões, a sensação de ataque. E observar mentalmente essas coisas a serem consumidas pelo fogo azul. É interessante essa combinação. Primeiro a imersão, mais passiva, e depois a aplicação ativa, direcionada. O texto parece sugerir um papel ativo da pessoa na limpeza e proteção. Não é só receber a energia, mas também dirigi-la com intenção. E para terminar o ritual, há uma consagração, um fecho, um agradecimento e uma afirmação de proteção. Algo como: estou sob a proteção do fogo azul. Nada que não venha da luz tem poder sobre mim. O objetivo é selar o trabalho, reforçar a sensação de segurança. O autor também destaca a importância da entrega e da atenção. Não é para ser feito de forma mecânica. Exige foco e intenção genuína. E ele menciona que a prática regular visa construir o que chama de armadura espiritual permanente e fortalecer a ligação com essa energia protetora que ele associa a Miguel. Mas a proposta do Nicosset não fica só pela visualização e invocação. O documento introduz um elemento bem interessante, a ideia de que a energia espiritual, como a chama azul, pode ser encorada, potenciada através de elementos físicos, especificamente ervas e pós consagrados. Ou seja, elementos que foram imbuídos de uma intenção específica, através de um ritual ou oração, certo? São descritos quase como condutores ou amplificadores dessas forças subtis. Sim, exatamente essa ideia. E ele lista vários elementos atribuindo-lhes propriedades específicas neste contexto. Por exemplo, fala da arruda como protetora contra a inveja, energias pesadas, o alecrim, associado à clareza mental, vitalidade, a mirra, ligada ao sagrado, à estabilização do campo energético. Elementos bastante conhecidos nestas áreas? Sim, e depois mencionou outros com uma ação que ele descreve como mais intensa. O enxofre, apresentado como um purificador extremo para dissolver miasmas densos ou magias pesadas. Mas atenção, ele diz para usar com moderação. Sim, essa nota de cautela é importante. Depois, a canela, associada à prosperidade espiritual, a acelerar resultados, e até o bicarbonato de sódio, que ele vê como um neutralizador de cargas ácidas no campo energético, para criar equilíbrio. O que acho notável aqui é a sinergia que ele propõe entre o etéreo, a chama azul, a intenção, a visualização e o terrestre, as ervas, as resinas, os minerais. O documento sugere que estes elementos físicos, depois de preparados e consagrados, como ele indica, funcionam como uma extensão da proteção, quase como soldados da luz, ajudando a ancorar e a manifestar a energia invocada no plano físico, ou pelo menos no energético mais próximo. E como é que se usam estes elementos na prática? Ele descreve como criar um pó consagrado. Basicamente indica triturar e misturar as ervas secas arruda, alecrim, com os pós mirra, canela, um bocadinho de enxofre e uma pitada de bicarbonato. Uma receita específica. Que este pó seja chama da verdade, escudo da justiça e espada da luz. A intenção é clara, infundir a mistura com o propósito de proteção e verdade, ligado ao Miguel e à chama azul. Esse passo da consagração é interessante. Em muitas tradições, a intenção focada é vista como o que ativa as propriedades subtis dos elementos. O texto Nicosset para seguir essa lógica. A palavra e a intenção transformam uma simples mistura de ingredientes num veículo para a energia espiritual. E no contexto do ritual da chama azul, ele sugere usar este pó de várias formas. Traçar um círculo de proteção no chão com ele, Ok? queimar uma pequena quantidade durante a invocação, tipo num carvãozinho ou incensário, deixando a fumaça e o cheiro misturarem-se com a energia visualizada. Integrando o olfato. E no fim, fazer um selamento pessoal. Ele descreve isto como tocar levemente no pó consagrado e fazer um sinal da cruz ou outro gesto protetor sobre si mesmo, como se estivesse a aplicar uma armadura invisível.
Repare como o ritual proposto integra vários níveis. O mental, visualização, intenção. O verbal, invocação, oração, mantra. O energético, a própria chama azul. E o físico, o pó, os gestos, a fumaça. Esta abordagem em várias camadas é típica de muitos sistemas ritualísticos que procuram um efeito mais tangível, mais ancorado. A combinação parece visar um reforço mútuo entre os diferentes elementos da prática. Sim, parece muito estruturado nesse sentido. E o documento ainda aprofunda mais. Fornece uma oração de consagração das ervas e do pó sagrado completa. As ideias-chave dessa oração são: invocar Miguel, pedir a purificação dos elementos pelo fogo sagrado da chama azul, transformando-os simbolicamente em espada, escudo e armadura. Linguagem muito forte, muito guerreira. Sim. Pede-se que o pó afaste o que ele chama de sombras e correntes, abrindo caminho para a verdade, e termina com a afirmação: em nome da chama azul está consagrado. A linguagem da oração é muito direta, muito focada no propósito de proteção e purificação. Define claramente a intenção com que os elementos devem ser carregados, reforçando a função deles dentro do sistema que o autor propõe. Para além desta oração de consagração, o texto também apresenta um mantra da chama azul. É uma frase curta, para repetir: Miguel, tua espada me guarda, tua chama azul me protege, nenhuma sombra tem poder sobre mim. E sugere repetir o mantra várias vezes, 3, 7 ou 21 durante a prática. O mantra aqui funciona da forma esperada, não é? Uma ferramenta para focar a mente e para reforçar continuamente a intenção e a ligação energética que se procura estabelecer. A repetição visa gravar a afirmação na consciência e, segundo a lógica do texto, no campo energético da pessoa. E para tornar isto talvez mais prático no dia-a-dia, o documento descreve ainda um mini ritual da chama azul com o pó consagrado. É uma versão mais curta, mais simples. Interessante. Os passos são: preparar minimamente o espaço, ter o pó à mão, talvez acender uma vela azul, traçar um pequeno círculo com o pó, invocar Miguel usando a oração de consagração ou a invocação mais curta, visualizar rapidamente a imersão no fogo azul, recitar o mantra algumas vezes e fazer o selamento final com o pó agradecendo. Uma versão expresso, digamos. Uma forma de manter a prática sem necessitar de muito tempo, imagino. Exato. E quais são os resultados esperados que o autor associa a esta prática, seja na versão completa ou na mini? O texto fala em purificação imediata do campo energético, corte de influências negativas percebidas, dos tais atrasos espirituais, fortalecimento da aura, a tal armadura azul, e um discernimento mais aguçado para evitar ser enganado ou desviado. Bem, resumindo da perspectiva do documento, o que o Nico Setes parece oferecer é um sistema relativamente estruturado e acessível, para quem sente necessidade de lidar com influências subtis que percebe como negativas ou bloqueadoras. A proposta combina visualização, invocação, o uso de materiais consagrados e afirmação pessoal. Tudo isto visando uma proteção energética ativa e contínua. A clareza dos passos e a oferta de versões mais curtas sugerem uma intenção de tornar a prática aplicável no dia-a-dia. Desafios espirituais subtis, a apresentação da chama azul como resposta protetora e transmutadora, vimos o método passo a passo que ele propõe para trabalhar com ela e o papel que ele dá aos elementos materiais consagrados, como o pó de ervas. Exato. E volto a frisar, toda a nossa conversa baseou-se estritamente no material fornecido. Procurámos entender e apresentar as ideias de Nick Set sobre discernimento e proteção espiritual, tal como ele as expõe. O que se destaca é a estrutura coesa que o autor oferece para abordar o que descreve como influências invisíveis, integrando o mental, o energético e o material num sistema próprio. E talvez como reflexão final inspirada por esta análise, o documento fala muito na construção desta armadura invisível com a chama azul e os elementos e salienta a necessidade de um discernimento constante face aos sussurros das dificuldades. Isto levanta uma questão interessante, não é? Sobre como é que a vigilância e a intenção, que são tão centrais nestas práticas rituais, como é que elas poderiam ser cultivadas ou manifestar-se na vida cotidiana, mesmo fora de um ritual formal? O que é que significa, à luz destas ideias, estar vigilante e intencional no meio da correria do dia-a-dia? Fica a pergunta no ar, para pensarmos.